A América Latina é um conceito que surge para identificar uma região colonizada e que deveria, de certa forma, permanecer assim, aos pés e ao serviço dos países colonialistas. No século XIX, o termo era utilizado para identificar os países de colonização espanhola e portuguesa, portanto, de idiomas originados do latim no continente americano. Nesse sentido, México e Brasil ocupavam o mesmo espaço geopolítico. Embora o projeto inicial tenha sido colonialista, o termo América Latina vai ganhando novos sentidos. Se a busca por uma identidade nacional vai revelando a diversidade de cada povo, a da integração da região vai encontrando pontos em comum. Qual será o papel da cultura, da arte e da música nesse processo? Poderia um projeto de integração regional ser feito sem se considerar o que já existe de partilha cultural? Que barreiras ainda existem que impedem maior reconhecimento das possibilidades de encontro entre os povos desses países chamados de irmãos? E entre o México e o Brasil, o que os aproxima? Há elementos para além da música ou a partir dela suficientes para criar pontes e ampliar esses encontros? Quantas famílias se hallan llorando en tierra extraña, sin un hogar, y por su pueblo sempre anhelando. A professora de História e de Espanhol, Rita Bittencourt, aponta alguns elementos comuns da história dos dois países. Na verdade, há muitos encontros e desencontros, né, Suzana? Porque se a gente for pensar no nosso processo de colonização com o México, por exemplo, a América Latina em si, ele é muito similar. Né? Nós temos um processo de colonização muito similar, tá? Onde há um período de colonização ali, de exploração e de imposição cultural, enfim. Depois eu tenho, historicamente falando, né, fazendo ali um cronograma histórico, depois eu tenho um processo de também independência muito próximos, certo? De lutas, porque nós tivemos, por exemplo, no Brasil, as guerras e os conflitos que foram depois, né, tornando o processo de independência, certo? Porque que havia uma, de certa forma, havia um certo sabor da população que geravam esses conflitos até o processo da independência. Assim também acontecia com a América Latina em geral, assim também acontecia com o México. Aí depois que eu tenho esse processo de independência, quem assume? As oligarquias, né? E depois eu tenho um processo também de ditaduras, certo? E um processo de redemocratização. Então, essa estrutura histórica, ela leva, certo, a encontros e desencontros. O processo de independência do México teve início em 1810 e só culminou em 1824. O país vivenciou 4 ditaduras entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Outro fato marcante da história mexicana foi a Revolução entre os anos de 1910 e 1920, liderada, entre outros, por Emiliano Zapata e Pancho Villa. Desse processo resultou a Constituição Mexicana de 1917, em vigor até os dias atuais. Alguns estilos musicais mexicanos surgem entre o final do século XIX e os primeiros anos do século XX, sendo também marcas de todo esse processo histórico. A famosa canção La Cucaracha, um corrido tradicional, teria sido usada para depreciar soldados espanhóis feridos durante a luta pela independência mexicana. La cucaracha, ya no puede caminar.
porque no tiene, porque le falta la patita principal, la cucaracha, la cucaracha. México e Brasil também vão passar por processos culturais parecidos nesse período. Tratou-se da afirmação de uma identidade nacional por meio da cultura. O movimento muralista, vivenciado no México, teve nomes como Frida Kahlo, Diego Rivera e Clemente Orozco. No Brasil, esse movimento é representado pelos modernistas Heitor Villa-Lobos, Tarsila do Amaral e Mário de Andrade são alguns dos artistas desse movimento. Em ambos os países, falar da identidade nacional foi reconhecer a cultura popular. Ela foi pesquisada amplamente e seus elementos foram incorporados nas obras de artistas, intelectuais e acadêmicos. Sobre esse momento no Brasil, o professor Paulo Isaac Rosa destaca o papel de Villa-Lobos e sua imersão na cultura indígena brasileira, em comparação com o que ocorreu antes, tendo como exemplo a influência europeia na produção do maestro Carlos Gomes. O Carlos Gomes ele se adaptou à cultura europeia, né? Ele fez as óperas, o Guarani, por exemplo. Você mal entende uma palavra tão italianada que é o idioma que se canta é italiano. A ópera Guarani, por exemplo, é inteira em italiano, né? Ela não é em português. Então, Villa-Lobos ele quebra um paradigma, vamos dizer assim, uma regra, algo que vem das tradições europeias. Ele transforma a música brasileira em brasileira. A partir dali, o nacionalismo, né, começa a ter aquela raiz, aquela coisa forte, aquele movimento do nacionalismo ali no final da década de 30, no final da década de 20, 30 até 40, é muito forte. E Villa-Lobos ele participa, né, desses movimentos, da Semana de 22, ele participou, ele é um cara ativo, muito ativo em relação a isso, né? Então ele levou a música brasileira para o mundo. E o Villa-Lobos, com o violão, ele viajou com o violão pelo Brasil. Ele até se perdeu lá, né? O pessoal fala que ele foi capturado pelos índios, né? Ele se perdeu lá na Amazônia, lá, ele ficou uns 6 meses perdido, mais ou menos. Quando acharam ele lá numa tribo, lá, alguma coisa, ele voltou para o Rio. Durante os processos de independência dos países da América Latina, Simón Bolívar apresentou o Manifesto de Cartagena, em 1815, propondo o fortalecimento das nações da região e sua integração. No final do século XIX, são realizadas as Conferências Pan-Americanas, também propondo a integração dos países da América Latina, desta vez sob a liderança dos Estados Unidos da América. Em 1948, foi criada a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, e entre o final do século XX e início do XXI, volta-se a debater mais intensamente a formação de blocos dos países latino-americanos para fazer frente aos blocos econômicos da Europa. Para Rita Bittencourt, o projeto de integração latino-americano ajudaria a fortalecer os países diante dos desafios econômicos atuais. Então, mesmo havendo um projeto de integração continental, olha que bonito isso, de integração continental, de lugares, de espaços, que é a periferia do mundo, certo? Então, a América Latina, a América, o México, o Brasil, enfim, trabalhando ali, a Argentina, trabalhando, nós somos a periferia do mundo, né? E uma periferia que, se unida, se junta, né? O Galeano lutou tanto no seu livro As Veias Abertas da América Latina para relatar tudo isso, né? Esse processo que existe de isso que há, como que eu posso, de vulnerabilidade, né? Política, de ascensão, então, e tudo muito próximo. Então, por mais que haja esse projeto de integração
que começa ali no final do século XIX, depois, no segundo quartel do século XX, ele ganha força, né? Na década de 40, ele ganha força com esse projeto de integração da América Latina, essa integração não só econômica, mas também cultural, certo? Nesse momento histórico, com o pan-americanismo, a era de ouro do cinema mexicano apresenta aos brasileiros sua música. Os compositores sertanejos são influenciados pelos ritmos como o huapango, corrido e canção rancheira. Um pouco depois, o bolero se torna um sucesso mundial, também influenciando os compositores brasileiros e caindo no gosto do grande público. O encontro desses ritmos tradicionais mexicanos com a cultura de massa formou um certo gosto popular no Brasil, que sofreu muitas críticas, como explica o professor e pesquisador Gustavo Alonso. Todo sucesso pop ele é muito criticado, né, nas revistas, pelas elites intelectuais, eles geram um certo incômodo entre os críticos que estão começando a se profissionalizar em relação à música popular ali nos anos 40, 50. Né? Ele é um gênero que não é muito bem aceito, menos por ser mexicano e mais talvez pela sua incorporação do massivo e do pop e dessa linguagem da indústria cultural, digamos assim, eu diria. Né? Não sei se é tanto, embora também essa questão de ser um gênero estrangeiro, né, incomodasse, né? Mas vai incomodar sobretudo mais a partir dos anos 50, 60, sobretudo, quando esse discurso também nacionalista se tornar mais articulado na música popular brasileira através de alguns críticos muito importantes, né? O José Ramos Tinhorão, né? O Lúcio Rangel, e uma série de outros críticos que vão transformar essa questão da bandeira, da origem dos ritmos, como uma bandeira a ser perseguida, né? De certa forma, né? A origem nacional do gênero deveria ser valorizada, logo esses gêneros importados deveriam ser enfim, esquecidos de certa forma, né? Então, me espantar com um Brasil que negocia com outros lugares, né? E é interessante que a importação estética via México e via outros países latinos é antes da incorporação do rock, por exemplo, né? A professora Rita Bittencourt destaca a importância da integração entre os países latino-americanos, também para o fortalecimento da sua cultura, diante da grande influência nessa área dos Estados Unidos da América e de países da Europa. Nós temos também a invasão das redes, certo? Então a gente compete, certo? A gente compete, por exemplo, com o cinema norte-americano, com o cinema europeu. Então nós competimos com a música norte-americana, com a música europeia, e tudo isso nos mostra a nossa vulnerabilidade dentro de um processo colonizador o tempo todo. Então, o tempo todo a gente está lutando para ser independente. E isso não é uma característica não é uma característica somente do México, somente do Brasil, é uma característica latino-americana. Então, eu acho que isso é muito válido. Certo? E quando eu penso no processo histórico, ele não caminha sozinho. O processo histórico, ele caminha junto com o processo cultural. Então, quando eu penso em integração continental, eu percebo que há muito das questões culturais, da música, da poesia, por exemplo, quando a gente trabalha Frida Kahlo, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, a questão da música rancheira, quando nós trabalhamos o quanto de Frida Kahlo existe na luta, por exemplo, do feminismo no Brasil, o quanto de Maria da Penha existe de luta do feminismo do México. Então, o quanto de integração há ali, certo? E o quanto de integração econômica que é importante para o nosso pro processo histórico, né, de construção, para que a gente se fortaleça. O idioma tem sido citado entre os entraves para a maior integração do Brasil e os demais países da América Latina.
Apesar de estar rodeado de países de língua espanhola, o idioma não é obrigatório no sistema escolar brasileiro, que na grande maioria opta pelo inglês como segunda língua a ser ensinada. Para Rita Bittencourt, que também leciona espanhol, o ensino do idioma poderia servir como ponte para a integração do Brasil com os demais países do continente. Então, assim, a língua espanhola hoje, infelizmente, e é muito complexo isso, que eu entro de novo nessa questão da colonização norte-americana, da colonização contemporânea norte-americana e europeia. Por quê? Porque é o seguinte, nós somos latinos, certo? E não há obrigatoriedade da língua espanhola. Quando eu ensino espanhol nas escolas, quando eu ensino espanhol nos meus cursos online de espanhol, nos meus cursos VIP de espanhol, eu não ensino somente a língua. Eu não trabalho somente com a gramática, eu não ensino somente vocabulário, vai além. Então, nós trabalhamos todo o aspecto cultural que há nos países latino-americanos, principalmente, também na Espanha, mas eu me sinto na obrigatoriedade de focar nas questões latino-americanas. Eu me sinto na obrigatoriedade de focar nisso também, nas questões culturais latino-americanas, e até porque, para que haja um respeito em relação a essas culturas, um respeito à integralidade que há e no hibridismo cultural que há nas trocas, e essas trocas vão transformando em algo novo. Em 2024, a tentativa de tornar o espanhol obrigatório no ensino médio brasileiro foi frustrada pela atuação, revelada por reportagem da BBC Brasil, de embaixadas de países europeus. Para Rita, isso representou uma perda de oportunidade para ampliar os laços entre os povos desses países. Então, assim, é uma perca gigantesca. Por quê? Porque quando eu vou trabalhando tudo isso no processo de formação do cidadão, é uma coisa. Agora, quando o cidadão ele já está no processo, ele já está formado, certo? E aí que ele vai se interessar, e aí que ele vê a necessidade de conhecer a língua, também a língua espanhola, né? De conhecer a cultura espanhola. Por quê? Porque com a globalização, nós nos damos com pessoas de todo mundo, e principalmente essa questão continental aqui, né? E aí eu trabalho numa empresa mexicana, por exemplo, e não tenho conhecimento dessa cultura. É uma perca gigantesca, certo? Aí eu vou aprender isso quando já sou formado, quando já sou adulto, aí que eu começo a ter essa preocupação, e isso quando tenho o privilégio de. E quantos brasileiros, né, que não têm o privilégio disso, de pagar uma aula particular da língua espanhola, ou de ter o conhecimento disso, de até ter tempo de estudar sobre, né? Então, é uma perca gigantesca. Eu não vejo isso em momento algum, enquanto vantajoso, né? Então, nós perdemos, o continente perde, a América perde muito com isso. Então, eu acredito que a língua espanhola, ela tem que estar no currículo escolar, desculpa. Por quê? Porque eu não ensino somente o vocabulário. A língua espanhola, ela vem também para que eu compreenda até mesmo o processo histórico, que é muito similar. Mas ele vai aprender isso na aula de história, mas os textos debatidos na aula de espanhol, não dá tempo de debater esses textos na aula de história, né? Não dá tempo de trabalhar tudo isso na aula de história, porque nós pincelamos a história latino-americana, nós pincelamos no currículo escolar. Não dá. Então eu deixo uma vulnerabilidade gigantesca e um buraco impreenchível. México e Brasil compartilham elementos da história da América Latina.
Ambos viveram a colonização europeia, os processos de independência e de construção da identidade nacional. Há muitos aspectos que unem os dois povos, assim como uma rica diversidade. A indústria cultural aproximou mais ainda os dois povos, permitindo que a música mexicana chegasse ao povo e aos artistas brasileiros. E, embora com críticas, os estilos mexicanos foram amplamente incorporados à música sertaneja brasileira. Nesta jornada para descobrir e redescobrir a nossa identidade latino-americana, nossa próxima parada vai olhar para o violão como um instrumento símbolo dessa influência. Quantas famílias se hallan llorando en tierra extraña, sin un hogar, y por su pueblo siempre anhelando, sin que ese instante pueda llegar. Cuántas familias peregrinando, de pueblo en pueblo siempre andarán, hasta que el cielo les diga cuándo a sus hogares se volverán.